vieste, Chiquinha? Não, eu não tenho. Estamos perante Fetiai, a antiga cidade de Telmesso. Fetiai tem uma população de 180 mil pessoas. Está localizada no local da antiga cidade de Telmessos. Uma lenda lícia explica a origem do nome de Telmessos da seguinte forma. O deus Apolo apaixonou-se pela filha mais nova do rei da Fenícia, Agenor. Disfarçou-se de cachorro pequeno e assim ganhou o amor da filha tímida e retraída. Quando ele reapareceu como homem bonito, tiveram um filho a quem chamaram Telmessos, ou seja, a Terra das Luzes. E foi assim que na Terra das Luzes, ou seja, Telmessos, aguardamos pela bonita luz do pôr do sol e preparamos o nosso jantarinho. E aqui estamos nós, com as nossas ervilhinhas com ovos, sem chouriço, que isto é uma terra em que o porco não entra. Mas pronto, olha, cá vamos. Ontem até entrou um bocado. E está bem feitinho. Está só tentar vento. Por acaso havia cá presunto, podíamos ter feito ervilhas Não, com ovos com presunto, mas pronto. E isto não está mal, não se está mal aqui. Hein? Pronto, meus amigos, agora vamos jantar, senão aquilo arrefece. Fiquem bem. Apesar de Fetiai ser a terra dos terremotos, 1957, 1969, 2012, à noite é de facto muito bonita vista do mar. Não é nenhuma discoteca, é mesmo a chamar para a mesquita. Vamos embora, que está na hora de lavar os pezinhos e virar o rabinho para o lado contrário, Meca. Bom dia, família. Aqui estamos nós a preparar-nos para tomar um pequeno almoço com esta paisagem magnífica. Mais Este de preparar. é o nosso pequeno almoço. Depois continuamos aqui com a paisagem, com o aspecto que o dia nos vai oferecer. Dentro em pouco vamos à cidade conhecer um pouco dela. Só um momento. Existem numerosos túmulos rochosos esculpidos nas encostas, mas o mais famoso é o túmulo de Amintas, filho de Hermápias. O túmulo de Amintas, também conhecido como o túmulo de Fetiai, é um antigo túmulo lício esculpido na rocha na antiga cidade de Telmessos, na Lícia, que era na época uma satrápia, ou seja, uma província persa, no Império Aquemenida. Datado do século IV a.C., foi esculpido sobre rocha calcária. O túmulo de Amíntias e outros nas proximidades são alguns dos melhores exemplos da arquitetura e da escultura rupestre de artesanato em madeira e metal da Lícia. Fetiai é uma cidade de contrastes. Uma casa fantástica, com piscina, num bairro em que as lojas são do século passado. Tudo é desorganizado, tudo é porco, tudo é velho.
Depois, ao longe, a Baía de Fetiaia, onde existem pelo menos 2.500 barcos, pelo menos. E deste lado, a cidade nova. Mas nem tudo é novo em Fetiaia. Em Fetiaia temos também as tumbas lícias do século IV e V a.C. Fantástico, hein? E aqui neste percurso que encontramos uma senhora que ainda deve ser dos tempos lícios e que está toda satisfeita. Porquê? Porque o seu marido, que sou eu, acaba de chegar. Encontramos esta preciosidade, provavelmente um automóvel dos tempos lícios, devidamente protegido com uma capa e gradeado, e daqui não sai há 300 mil anos, mas está protegido. Demos um passeio ao longo do cais, observando um excelente trabalho dos jardineiros locais, vendo uma estátua histórica fabulosa e ainda umas interessantes esculturas de bailarinas. Terminamos com um sumo de laranja numa esplanada junto ao fabuloso Parque Said Fethi Bey. É engraçado aquele hotel com aquelas unidades individuais e com piscina. A 10 km da cidade de Fetiaia fica Kayakó, local da cidade grega de Lévici, hoje cidade fantasma, após a partida dos gregos em 1923. E pronto, Fetiaia está visto. E vamos para outras paragens. Muito dura a vida no mar. É muito dura, tem muita onda. E esta paisagem fabulosa, né? Olha para isto. Fabulosa paisagem. Chegamos a Caracauede. Ali vai ser o restaurante onde vamos jantar. Eles põem umas boias ao nosso dispor, com a contrapartida de jantarmos no restaurante deles. Beijinhos! E pronto, o nosso almocinho, uma borrata, um tomatino, um presunto italiano, uma cervejinha de Malta, uma cervejinha da Sicília, Azeitonas de Kalamata, azeitonas de Kalamata da Grécia e um sítio de cortar a respiração. Ainda estão a respirar? Ok, então bom domingo. Muito bonito, não é? A paisagem ao longo do entardecer foi espetacular.
as matizes de cor, quer do mar, quer do céu, em constante mudança, num ambiente de enorme calmaria, até que a hora do jantar surgiu. E lá fomos ao fabuloso restaurante, que obviamente foi uma enorme decepção, mas olha, valeram os gatinhos lindos e no final do jantar ainda tivemos tempo para fazer umas boas brincadeiras. Penetramos na fabulosa cave do restaurante empaliçada e aí nos entretivemos com os adereços que nos deram. E voltámos para a nossa caminha no Mérite, para mais uma noitinha a bordo tranquila. Bom dia, meus amigos. Aqui estamos nós em mais um sítio paradisíaco, às 9 da manhã, chamado Gemiler Adazi. É uma ilha, aqui à direita. Como veem, já andam ali muitos exploradores da ilha. Logo de manhã, presumivelmente há de haver ali um cafezito ou qualquer coisa, provavelmente até se entrar ali, porque tem ali um papel na entrada que normalmente é sinal que é para pagar. Aquilo ali normalmente é sinal para o povo pagar. Mas pronto, aqui vamos nós. Aqui temos uns barquinhos à direita, uns barquinhos à esquerda. O barco vai louco, neste momento sem comandante. A madame faz fotografias, o capitão faz filmes e ninguém liga porra nenhuma à navegação. Isto não vai correr bem. Bom dia! Isto hoje é só um bom dia. É só um bom dia para vocês. Hoje levamos a nossa imediata ao leme, o que me dá liberdade de filmar estas coisas bonitas. Olha, o que é curioso é que até temos um barco chamado Santa Maria. Santa Maria. É giro, não é? Depois de uma voltinha turística ao estreito da ilha Gemiler Adazi, seguimos para a foz do rio Oludenitz. Oludenitz significa Mar Morto devido às suas águas calmas mesmo durante as tempestades. Trata-se de uma estância balnear na Riviera Turca a 9 milhas a sul de Fethiye, perto do Monte Ba-Badag. Tem uma baía arenosa na foz do rio Oludenitz, a famosa Lagoa Azul. A praia em si é uma praia de seixos, mas a lagoa é uma reserva natural nacional e é estritamente proibida qualquer construção no local. Oludenitz é ainda famosa pelas excelentes condições para a prática de parapente. É um lugar popular devido à paisagem com condições meteorológicas estáveis e à altura excepcional do Monte Ba-Badag, torna numa localização privilegiada para o treino de segurança e acrobacias em parapente. O número de praticantes de parapente. Desde 2010, uma ultramaratona internacional de trail running de vários dias, chamada Lycian Way Ultramarathon, é realizada no histórico Lycian Way. O evento corre para leste, numa rota de cerca de 240 km, de Oludenitz a Antalya, em 6 dias. Oludenitz oferece ainda condições excelentes para o mergulho devido às suas águas cristalinas e ricas cavernas subaquáticas e ainda a uma fauna muito rica. Ainda nisto realmente deve ter um prazer brutal.
Isso eles sim olham um no outro. Mais uma análise aos dias disponíveis e locais de paragem e era tempo de rumarmos a Cás. Para mim. Não. Sim. Um bom geladinho é que agora marchava, não? Ai, se tu vês chocolate, ai, se vou chocolate, se tu não sejas preso. Ai, se... Olha agora. Cás, conhecida no tempo do Império Romano como Antifelos, é uma pequena cidade com 60.000 habitantes. Parece que Cás foi fundada pelos Lícios, foi membro da Liga Lícia e a sua importância durante este tempo é confirmada pela presença de uma das mais ricas necrópoles lícias. Estamos no centro da cidade de Cás, onde, como para variar, aqui temos um pechincha A chamar a gente para a missa. mas hoje não vamos. Temos ido todos os dias, já estamos um bocadinho fartos, hoje não vamos. Chato o gajo, não é? E o Porto de Sol chegou a Cás e nós, é assim, vamos jantar. Temos ali o restaurante já à nossa espera e a cidade lá ao fundo. Está muito calminho, não? Durante o jantar, o rapazinho está muito calminho, não está? Está aí, com o ar calminho. Será que é uma cervejinha, não? Hã? Será que ele não quer uma cervejinha? Foi-se embora? No dia seguinte, munimos-nos de um veículo terrestre e fomos na direção de Sacliquent. O Parque Nacional Sacliquent, conhecido por Sacliquent Mille Park, foi criado em junho de 1996. Trata-se de um desfiladeiro e o Canyon fica a 65 km da cidade de Cás. O desfiladeiro tem 300 metros de profundidade e 18 km de comprimento, sendo um dos mais profundos do mundo. Isto não é uma maravilha? O contraste. O contraste.
desfiladeiro foi formado através da abrasão das rochas pelas águas correntes ao longo de milhares de anos. 4 km do desfiladeiro são caminháveis depois de abril, quando a maior parte da neve das montanhas Taurus derreteu e passou a caminho do mar Mediterrâneo. Estamos em Sacliquente Gorges. Island Paradise. Esta gente é maluca. Após a contemplação destas belezas naturais, era tempo de nos dedicarmos à arqueologia e assim dirigimos-nos à antiga cidade de Xantos. Nós, no famoso teatro da cidade de Xantos, que era uma das 6 importantes cidades lícias, esta sendo tão importante. No concelho das cidades lícias, Xantos tinha direito a 3 votos, enquanto que os outros tinham direito somente a 1 voto. Isto mostra a importância que esta cidade, de facto, teve no século II a.C., onde, na altura em que este anfiteatro foi construído. Xantos foi uma cidade da antiguidade, capital do reino da Lícia, localizada perto da foz do rio Lício. Tem muito que ver com arqueologia, tem que ver de facto com produção agrícola intensiva. Nesta região de Xantos, da antiga cidade de Xantos, encontramos talvez a maior área que já vimos até hoje de estufas. Em seguida, seguimos para Patara. Patara, mais tarde renomeada Arsinoé, foi uma importante cidade comercial marítima da Grécia Antiga. Um termo atribuído ao deus Apolo devido ao famoso oráculo do deus na cidade de Patara, o deus sob o epíteto de Patareus é mencionado numa das odes romanas de Lios e Patareus Apolo. Pois é, meus amigos, parece o mesmo, não é? Mas não é, este não é. Este é o de Patara, para 6.000 pessoas. Tornou-se famosa na antiguidade pelo seu importante oráculo de Apolo. Foi conquistada por Alexandre o Grande em 333 a.C. e após a sua morte foi ocupada por Antígono I. Mais tarde passou para os Ptolomeus do Egito, que a ampliaram e lhe deram o nome de Arsinoé em homenagem à esposa de Ptolomeu II. De facto, aqueles capitéis são um horror e contrastam com a realidade do que aqui existia.
Estamos agora no interior do Parlamento da Liga Lícia, embora algumas destas garotas não sejam obviamente lícias, não é? São assim um bocadinho mais para o estranho, mas pronto. O teatro. E agora o edifício do Parlamento Lício. Contrastes. Vamos falar de contrastes. Contraste número 1. Contraste número 2. E contraste número 3. Olá! Estou cansadinho. É natural, foi uma manhã intensa. Muitas viagens. As vidas de turistas são muito. E ao fim de um dia arqueológico, voltámos a Cás. Falando um pouco mais de Cás, Cás, no período helenístico e sob o Império Romano, serviu como porto de Felos. A cidade sofreu por causa das incursões árabes, depois foi anexada sob o nome de Andifli ao sultanato anatoliano, liderado pelos seljúcidas, e após o desaparecimento destes ficou sob a tutela dos otomanos. Em 1923, devido ao intercâmbio forçado de populações entre a Grécia e a Turquia, após a Guerra Greco-Turca, a população de origem grega na área partiu para a Grécia. No início da década de 90, o turismo começou a crescer em Cás, com visitantes principalmente do Reino Unido e da Alemanha. Crescimento esse que trouxe uma explosão na construção de apartamentos, muitas vezes sem licença, e que estão a ameaçar seriamente a paisagem e o ambiente. E na manhã do dia seguinte, voltámos à arqueologia. Bom dia, meus amigos. Aqui estamos nós em mais um teatro. Não é nenhum dos dois de ontem. Este é o teatro da cidade de Cás. Como podem ver, há vários aspectos muito engraçados neste teatro. Primeiro, é utilizado para a prática de exercício físico. Por outro lado, reparem no enquadramento fantástico que os arquitetos da altura escolheram. Um anfiteatro virado a sul, com a ilha grega de Castellorizo ao fundo. Aquela ilha ao fundo é uma ilha grega chamada Castellorizo, onde iremos amanhã. E por outro lado, toda esta costa grandemente recortada, atualmente pertença da Turquia. É de facto um sítio fantástico. Imaginem assistir a um espetáculo aqui ao final da tarde com o pôr do sol, que se porá mais ou menos nesta direção em que estamos a ver agora. De facto, os arquitetos gregos sabiam exatamente o que é que estavam a fazer. Em seguida, fomos para Mira. Mira é um importante site arqueológico pela sua acrópole, pelo seu teatro de estilo romano e ainda pelos túmulos lícios mais interessantes da Turquia. As origens exatas da existência de Mira permanecem desconhecidas, embora se pense que partes das suas ruínas remontam ao século V a.C. Magnífico teatro de Mira. A cidade experimentou um desenvolvimento considerável no século II d.C. e foi nomeada capital da Lícia no século V. Os túmulos gregos e lícios únicos estão misteriosamente espalhados entre as encostas íngremes e irregulares. Duas necrópoles principais podem ser encontradas:
As diferenças nos desenhos refletiam os estatutos sociais dos proprietários dos túmulos, embora hoje sejam pouco visíveis. De facto, a ideia com que ficamos é que os gregos eram mesmo apaixonados pelo teatro e pela representação e pela arte. Aqui estamos nós, neste momento, nas ruínas de Mira, próximo da cidade de Emre, onde existe este fabuloso teatro com este estado de conservação ao fim de qualquer coisa como 25 séculos. Visitamos então a igreja de São Nicolau, que é uma antiga igreja basílica romana oriental na antiga cidade de Mira, agora um museu localizado na cidade de Demre. Estamos na igreja de Santo Nicolau, obviamente em Demre. Santo Nicolau, mais tarde conhecido com o pseudónimo de Pai Natal. Já entendemos que a maior parte dos turistas de que país são. A igreja foi construída sobre o sepultamento de São Nicolau, um bispo cristão do século IV de Mira, uma figura religiosa importante para os cristãos ortodoxos orientais e católicos romanos e a inspiração histórica para o Pai Natal. Foi construída no século VI para a Igreja Estatal do Império Romano por Justiniano o Grande. A Basílica está atualmente na lista provisória da Unesco para se tornar Património Mundial. Foi assim construída sob fundações de uma antiga cristã, de uma antiga igreja cristã, onde São Nicolau tinha servido como bispo. São notáveis os seus frescos de parede e o seu significado arquitetónico e religioso. Com o tempo, a igreja foi inundada e cheia de lodo. Em 1862 foi restaurada pelo imperador russo Nicolau I. A igreja continuou a funcionar até ao seu abandono final pela Igreja Ortodoxa Oriental em 1923, quando os gregos restantes de Demre foram obrigados a sair pelo intercâmbio populacional entre a Grécia e a Turquia. A razão da existência de tantos visitantes russos prende-se com o facto de que o czar Nicolau I comprou esta igreja e os terrenos adjacentes e decidiu mandá-la reconstruir. Só que parece que a reconstrução nunca foi adiante. Os russos prometem, mas não cumprem o costume. Por fim, despedimos do Papai Noel, demos uma voltinha pelo Golfo de Kekova-Azazi
Gekova Island. Este deve ser de facto um sítio muito interessante. E retornamos a Cás para o merecido repouso agora na piscina. Pois é, assim é que se está bem. Nessa noite ainda voltamos à cidade de Cás e porque ao fim de 40 dias tínhamos visitado praticamente todos os sites arqueológicos do sudoeste da Turquia, achámos que era hora de tratar do nosso transit log, fazer a nossa saída e despedida da Turquia e encaminharmos então para ilhas gregas e nomeadamente para a ilha que estava em fronte, chamada de Castelo Orizo. E com o novo transit log, desta vez clearance from Turkish, aqui deixamos nós esta marina chamada Cás Marina, muito simpática, com um serviço muito eficiente, muito boas condições e obviamente na Turquia muito cara. A nossa imediata vai tratando dos cabos, o nosso piloto automático vai-nos conduzindo para a ilha de Castelo Orizo. Parece chouriço, não é? Não, é Castelo Orizo. Saímos com o mar fresco, provavelmente 20 a 25 nós de vento e bastante mar, mas a viagem foi curta. Ao fim de uma hora já estávamos amarradinhos a um cais altamente periclitante, impróprio para um barco da dimensão do Mérito, mas lá ficou. Burocracias dos países. Sai-se da Turquia, tem determinado tipo de burocracias, chega-se à Grécia, viemos fora da Comunidade Económica Europeia, mas temos que ir tratar de pagar o TEPAI. Queixámos-nos muito das burocracias na Turquia, mas desta vez foram os gregos que complicaram, com a história do vai ter que pagar o TEPAC hoje à noite, só depois de pagar é que podemos registar e Estávamos a ver que não íamos mesmo sequer conseguir jantar antes de ter o TEPAI pago, mas ficou. Resolvidas as burocracias, lá viemos nós então jantar aqui em Castelo Orizo. Ali ao fundo bem iluminado é o castelo. Isto é uma ilha muito pequena, mas curiosa. Amanhã vamos conhecê-la. Castelo Orizo é conhecida na Grécia como a ilha Megisti ou Meisti. Dista apenas 3 km da costa da Turquia, especificamente da cidade de Cás. O seu nome provém, segundo algumas fontes, do italiano Castelo Rosso ou Castelo Vermelho. Então vá lá, um bocadinho de cultura geral não faz mal a ninguém. A ilha de Castelo Orizo é uma ilha que tem 6 km de comprido e é a ilha que fica mais a leste do território da Grécia. É uma ilha que se encontra a 1 milha da Anatólia, que é território turco, e que quase que se vê daqui, lá ao fundo, é Turquia.
aqui é Castelo Orizo, com o seu castelo fantástico, as suas casinhas, os seus barzinhos animados à noite. Isto é uma ilha que tem 250 habitantes residentes e que neste momento deve ter 3 ou 4 mil, e estamos em outubro. Imagino como será em julho e em agosto. E é absolutamente fabuloso o ambiente que se vive aqui. É uma ilha que deve o seu charme a um filme chamado Mediterrâneo, que foi filmado no final do século passado e que ganhou inclusivamente um Oscar. O ambiente que se vive aqui é um ambiente de completa tranquilidade. A Turquia é muito engraçado, os turcos são muito simpáticos, mas de facto a Grécia é outra história. E aqui estamos nós, neste cais, com a nossa embarcação gigante para 2 pessoas. Fiquem bem. E pronto, eles decidiram comemorar a nossa chegada. Só pode. Bom dia. É assim que nasce o dia em Castelo Orizo. E decidimos-nos tornar em turistas normais e fomos ver a famosa Gruta Azul. O percurso é propício para falarmos um pouco sobre a história de Castelo Orizo. As escavações arqueológicas revelaram uma ocupação humana da ilha desde o tempo do Neolítico. A civilização micénica construiu aí grandes muros, dos quais ainda restam vestígios. Por volta do século IV a.C., a ilha emitia a sua própria moeda. No período de auge, destacam-se restos de um sarcófago em cujo interior se encontrou uma coroa de ouro decorada com folhas de videira e que constitui uma das peças mais importantes do Museu Arqueológico de Atenas. Esta ilha tem uma história fantástica. Até 146 a.C., Castelo Orizo fez parte da Grécia. Sob o domínio bizantino, a ilha toma o nome de Castelo Orizo. Em 1306 é conquistada pelos Cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém. Now you are ready. Reconquistada em 1440 pela frota do sultão Mameluco do Egito, Castelo Orizo será tomada em 1450 para a Coroa de Aragão. Depois, sucessivamente, pelo Rei de Nápoles em 1470, pelos otomanos em 1480, pelo novo Reino de Nápoles em 498, por Espanha em 1512. Isto é igual em todo o mundo, este bloqueio. Não é? Em 1635 pela República da Veneza, é reconquistada pelo Império Otomano em 86, a partir de 1821 é administrada pela Grécia, volta a ser recuperada pelo Império Otomano, entre 913 e 915 Castelo Orizo consegue autonomia. Entre 15 e 20 a ilha foi ocupada pela França, a Turquia em represália bombardeou-a. De 1920 a meados de 44 foi ocupada pela Itália, de meados de 44 a 45 foi ocupada pelo Reino Unido e em 22 de março de 45 foi finalmente integrada na Grécia. Ufa!
nosso último dia em Castelo Ouriço, decidimos passar o dia na praia de São Jorge. Estamos na ilha de São Jorge, que é uma ilha enorme, tem 150 metros de comprimento e para além desta praia fantástica tem a igreja junto à praia. Portanto, os crentes podem sair do banho e Isso ir é um hábito dos à igrejinha. O hábito dos gregos o quê? Saírem do banho e irem à missa? Não, Então, terem sempre uma igreja em todas em as todas as ilhas. ilhas há uma igrejinha, sim, isso é verdade, isso é um hábito. Pequena capela. Mas esta igreja dista 5 metros da água, é uma coisa diferente. Eu já vi uma que só custa 1 metro. Aqui temos de facto o navio militar sempre aqui a espreitar, porque não vão os turcos invadir aqui a ilha de Castelo Ouriço, dado que os turcos estão lá do outro lado. É preciso ter muito cuidado com os turcos. Ao final da tarde, e quando já fazia um pouco menos de calor, decidimos então dar um passeio pelo interior da ilha de Castelo Ouriço. Naturalmente fomos ver a Igreja Matriz e outras redondezas engraçadas. Ainda tivemos coragem de subir ao topo do castelo, de onde se vê todo o porto de Castelo Ouriço. Depois de um esforço hercúleo para chegarmos cá acima, estamos pela primeira vez das nossas vidas a cerca de 2 metros de uma tumba lícia. Quem estava aqui na tumba, quem sabe desde o século IV a.C., acabou de ressuscitar com muito calor, barriga à mostra, depois de um esforço maluco para chegar cá acima. Mas pronto, é um caso de ressuscitação. E assim chegou a última noite em Castelo Ouriço. Naturalmente fomos jantar fora e preparámos para uma noite tranquila, que amanhã era dia de navegação. Isto é Grécia, o seu charme, o seu encanto, o seu povo envolvente. Traz alegria, tranquilidade ao coração. Bom dia! Bye bye Castelo Ouriço! Até um dia! Castelo Ouriço está dormindo e nós vamos navegar 75 milhocas até Rhodes. Olha uma senhora espreitante
Uma senhora espreitante. Está espreitante. Está espreitante. Está muito bonito. Ainda não nasceu o sol. E assim deixamos Castro Lourizo para trás e iniciamos a nossa viagem de 75 milhas até Rhodes.